Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Seja bem-vindo a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que tem preparado aí campeões e campeãs por todo o território brasileiro. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Nesta aula a gente vai dar sequência ao nosso curso de raciocínio lógico, falando agora mais especificamente sobre negação de uma proposição voltada para os conectivos se, então, se e somente se, e a disjunção exclusiva ou, ok? Para você que ainda não assistiu às aulas anteriores, a recomendação é, antes de assistir essa aula, dê uma pausa aí, volte nas aulas anteriores. Nós estamos tratando de um curso de raciocínio lógico. Portanto, existe uma sequência aí de pré-requisitos. Um é pré-requisito para o outro. Então, assista desde a primeira aula, vai facilitar a sua compreensão e, com certeza, quando terminarmos esse curso, você vai estar apto para resolver qualquer exercício de lógica aí. Beleza, galera? Então, um prazer. Vamos lá, então, falando sobre negação de uma proposição. Detalhe, vamos começar a falar sobre uma proposição composta ligada por uma condicional. Lembrando que a condicional é o conectivo se, então, ok? Então, nós temos aqui uma proposição composta, tá? Por duas proposições simples, ligadas pelo conectivo se, P, então, que. Olha só, se P, então, que. Para fazermos a negação de uma proposição composta, né, por uma condicional, nós vamos proceder da seguinte forma. Então, existem 3 passos a serem tomados, tá, para a gente fazer essa negação. Então, vamos lá. O primeiro passo que nós devemos tomar para fazermos essa negação. Nós mantemos a primeira parte. Quando eu digo manter a primeira parte, quer dizer que nós estamos mantendo o mesmo valor lógico da primeira proposição. Ou seja, nós não iremos alterar o valor lógico da proposição. Isso é manter a primeira parte. Depois, nós negamos a segunda parte. Negar a segunda parte é alterar o valor lógico da segunda parte. Então, negamos a segunda. Depois, terceiro passo. Trocamos a condicional pela conjunção e. Ou seja, aonde está a condicional, que é o se, então, nós iremos agora acrescentar a conjunção e. Beleza? Mantemos a primeira, negamos a segunda e trocamos a condicional pela conjunção e. Simbolicamente, nós representamos isso aqui da seguinte forma. Tá? Observem, nós temos aqui a negação de se P, então que. Então, de acordo com os 3 passos, conservo a primeira, troco a condicional pela conjunção e nego a segunda, não que. Beleza? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, a gente tem aqui a seguinte proposição composta. Se Bernardo é engenheiro, então André é artista. Então, os passos que a gente vai tomar é o seguinte. O primeiro seria dividir essa proposição composta em 2 proposições simples, que eu vou chamar de P e a outra de Q. Então, a minha proposição simples vai ficar assim. P, Bernardo é engenheiro. Q, André é artista. Ok? Fizemos a divisão em 2 proposições simples. Agora, seguindo aqueles passos de transformação de negação para negação, é o seguinte. Primeiro passo. Mantenho a primeira parte, ou seja, a primeira proposição. Eu não mudo o valor lógico dela. Bernardo é engenheiro. Bernardo vai continuar sendo engenheiro. Número 2. André é artista. Então, agora eu nego a segunda. André não é artista. É a negação da segunda. Ok? Conservei a primeira, neguei a segunda. André não é artista. Depois que nós fizemos isso, nós vamos trocar a condicional pela conjunção e. Ou seja, aonde estava o conectivo se, então, agora vai passar a ser usado a conjunção e. Beleza? Bom, depois que nós fizermos isso, a nossa frase, a nossa proposição composta vai ficar da seguinte forma. Bernardo é engenheiro, portanto, aqui a confirmação da primeira,
E, que é a troca da condicional pela conjunção, André não é artista, que é a negação da segunda. Então, esta nova proposição composta representa a negação dessa primeira proposição. Prezado concurseiro, nós estamos falando, se não o mais, é um dos mais importantes dos conectivos presentes na proposição composta, que é o conectivo se então. As mais variadas bancas, em seus testes, elas utilizam com maior frequência o conectivo se então, quando também o conectivo e, tá? Mas é o conectivo e o se então que mais são utilizados. Então, muita atenção nessa aula, porque nós estamos falando de um dos conectivos, se não for o que mais é cobrado, é um dos que é mais cobrado nas mais variadas bancas, o conectivo se então. Até o fato pelo qual nós vamos, ao resolvermos a bateria de exercícios, vamos dar uma ênfase maior a esse tipo de conectivo, porque isso tem que ficar bem claro, bem memorizado por vocês. Então, é bem simples a negação de uma proposição composta quando diante de um conectivo se então. Eu mantenho a primeira, ou seja, eu não altero o valor lógico da primeira proposição. Eu troco a condicional pela conjunção e. Então, ao invés de ser então, agora vai usar somente a conjunção e. E nego a segunda proposição. Mantenho a primeira, nego a segunda e troco para a conjunção e. Esses são os passos que têm que serem tomados. Feito essa observação, memorize isso, porque fica muito simples a negação de uma proposição composta, ok? Desde que a gente saiba esses passos. Vamos ver um outro exemplo. Qual a negação da proposição? Se é domingo, então irei à praia. Observem o seguinte, temos uma proposição composta, ligada pelo conectivo se, então, que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Quando o exercício pede uma negação, a primeira coisa que eu olho, qual é o conectivo que está ligando essa proposição composta? É o conectivo se, então. Beleza. Então, agora eu divido ela em duas proposições simples. É domingo, irei à praia. Ok? Duas proposições simples. Agora, seguindo os passos para fazer a negação dessa proposição. Primeiro passo, mantenho a primeira parte. Ou seja, é domingo, fica do jeito que está. É domingo, eu não altero o seu valor lógico. Já a segunda proposição, irei à praia, eu tenho que alterar o seu valor lógico. Irei à praia, eu vou negar a segunda parte. Então, vai ficar assim, não irei à praia. Beleza? Confirmei a primeira, neguei a segunda. Depois, o que a regra nos diz? Agora, nós temos que trocar a condicional pela conjunção e. E, ao fazermos essa troca, a proposição composta, que representa a negação dessa primeira proposição, vai ser é domingo, que é a conservação da primeira, e, troquei a condicional por e, não irei à praia, que é a negação da segunda. Ok? Então, essa é a proposição composta que representa a negação da proposição dada no exercício 2. Bom, nós vamos agora rever novamente alguns símbolos matemáticos. Nós falamos isso na aula anterior. Na aula anterior eu dei os símbolos matemáticos e disse qual que era a negação de cada um desses símbolos. Eu vou retomar novamente esse assunto, dado a sua importância. Tá? E muitas bancas utilizam sentenças matemáticas e pedem para que a gente faça a negação delas. Então, é importante essa memorização. Principalmente, banca CES Gran Rio usa muito sentença matemática. Você que vai fazer algum concurso aí na qual a banca é a banca CES Gran Rio. Então, eles cobram muito essa questão da sentença matemática. Então, nós vamos ver agora alguns símbolos e como nós fazemos a sua negação. Tá? Então, veja bem. Eu tenho aqui o símbolo de maior e quero fazer a negação desse símbolo. A negação do símbolo de maior é o símbolo menor ou igual. A negação do símbolo de menor, se eu tiver um símbolo de menor e tenho que fazer a negação dele, eu vou transformá-lo para maior ou igual. Se eu tenho o símbolo de menor ou igual, o exercício pede para fazer a negação, eu tenho que transformar esse símbolo de menor ou igual para o símbolo de maior. Se eu tenho o símbolo maior ou igual,
e quero fazer a sua negação, então eu tenho que transformá-lo para o símbolo de menor. E caso o símbolo seja de igualdade, a sua negação vai ser a diferença. Bom, às vezes nós estamos diante de uma proposição que pede para nós analisarmos o seu valor lógico. E alguns alunos podem ter dificuldade na visualização desses símbolos maior e menor e tem dificuldade na sua identificação, quando que é maior e quando que é menor. Então, vou passar aqui um macetezinho para você que tem dificuldade em saber quando que é maior e quando que é menor. Então, ó, vou desenhar os dois símbolos aqui, ok? Maior e menor. Veja bem que os dois símbolos, cada um aponta para uma direção, ok? Uma para um lado, outra para o outro. Como que nós diferenciamos o símbolo do maior para o símbolo do menor? Basta você fazer um corte ou um traço na vertical, cortando esse símbolo, da seguinte forma. Ó. Você observa o seguinte, que esse primeiro símbolo aqui, eles vão formar praticamente dois números. Observe que o primeiro tem um formato de mais ou menos o número 7 e o de baixo tem um formato do número 4. Aí eu pergunto aos senhores, quem é maior, 7 ou 4? Obviamente, 7 é maior que 4. Então, esse símbolo aqui representa maior, esse símbolo representa menor. Então, se você vê uma sentença lá, 6, 4. Observe que temos um símbolo aqui. Está dizendo 6 em relação a 4. E aí você tem dificuldade em identificar se ele está querendo dizer que é maior ou que é menor, basta você fazer um corte. Se formar o número 7, quer dizer que ele está dizendo que 6 é maior que 4. Se acaso fosse o contrário, você fizesse o corte e aparecesse o número 4, ele estava querendo dizer que 6 era menor que 4. Então, fica esse macetezinho, essa dica lá que é aí para você fazer essa diferença. Eu sei que muitos sabem, mas alguns ainda têm dificuldade em identificar quando que é maior e quando que é menor. Ok? Beleza? Então, vamos para mais um exemplo aí. Nesse exemplo, nós vamos usar uma sentença matemática. Está perguntando aqui, qual a negação da proposição? Se o céu é amarelo, então 3 maior ou igual a 5. Observem que nós temos aqui duas proposições simples, que eu vou dividi-la da seguinte forma. Vou chamar de P, o céu é amarelo, e vou chamar de Q, 3 maior ou igual a 5. Tranquilo? Se o céu é amarelo, então 3 maior ou igual a 5. O conectivo presente é o conectivo C, então. Depois que eu dividi em duas proposições simples, agora nós vamos seguir aqueles passos para fazer a negação dessa proposição. O que diz o primeiro passo? O primeiro passo diz que eu tenho que manter a primeira proposição. Ou seja, o céu é amarelo, vai continuar do mesmo jeito. O céu é amarelo. Depois, diz que eu tenho que negar a segunda. Bom, agora requer aquele conhecimento sobre os símbolos matemáticos. Por quê? Eu tenho uma sentença matemática aqui, 3 maior ou igual a 5. Eu tenho uma sentença. E negar uma sentença matemática implica em alterar esse símbolo matemático aqui utilizado. Aí nós temos que ir lá, naqueles símbolos lá. Qual é a negação de 3 maior ou igual a 5? 3 menor que 5. Uma observação. O aluno que for prestar um teste e está diante de uma situação dessa, na qual ele tem que fazer a negação, e ele desconhece a negação dos símbolos matemáticos, a tendência dele é dizer simplesmente que isso aqui é menor ou igual. A negação de maior ou igual é menor ou igual, professor? Não é, está errado. Por quê? Porque quando nós dizemos maior ou igual, observe que a igualdade já está expressa. Então, quando eu nego, eu não posso dizer que é igual novamente. Eu já estou dizendo que ela é igual. Negar é dizer que ela não é igual. Eu tenho que tirar o igual, ok? Por isso que não vai ser menor ou igual, vai ser só menor, que é o correto. Beleza? Então, a negação de maior ou igual é menor. Feito isso, trocamos a condicional pela conjunção.
E ao trocarmos a condicional pela conjunção, a nossa frase vai ficar assim, a nossa proposição. O céu é amarelo, que é a confirmação da primeira. Trocamos a condicional pelo e alteramos o símbolo matemático da sentença, porque nós estamos negando ela. Então, 3 menor que 5. Ok? Essa é a resposta da negação da proposição dada. Beleza? Bom, acabamos de falar de um dos principais conectivos. Vamos entrar agora falando sobre a disjunção exclusiva ou. Essa disjunção, ela tem uma forma diferente de nós negarmos, porque ela nos dá duas opções para fazermos a sua negativa, tá? Nós temos duas formas, nós vamos estudar ambas as formas. Quando você tiver num teste, na qual está presente a disjunção exclusiva ou, o conectivo ou. Você pode fazer de um jeito ou pode fazer do outro jeito. Você pode utilizar qualquer uma das formas que nós iremos ensinar. Ambas estão corretas, ok? Qual você preferir. Então, vamos lá. Dado uma proposição composta, né, por duas proposições simples, olha aqui, ó, ou P ou Q, portanto, está presente a disjunção exclusiva ou. Para fazermos a sua negação, nós vamos proceder da seguinte forma. Primeira forma, tá? Primeira forma vai ser a seguinte. 3 passos também nós vamos tomar. 3 passos. Primeiro passo, nego a primeira parte. Segundo passo, nego a segunda parte. Eu quero chamar a atenção que nós não podemos confundir com essa palavra negar. Essa palavra negar, ela não implica necessariamente que nós temos que colocar não na proposição. Não é isso. Negar uma proposição, entenda isso, concurseiro, é alterar o seu valor lógico. Isso é negar uma proposição, alterar o seu valor lógico. Ainda não ficou claro, professor? Pois bem, se você tem uma proposição simples, que está escrita na sua forma afirmativa, se você quer negar, você vai escrevê-la na sua forma negativa. Se você tem uma proposição simples, na forma negativa, e você quer fazer a negação dela, você transforma ela para a forma afirmativa. Então, por isso que eu disse para vocês que a palavra negar não implica necessariamente em colocar o não. Às vezes nós temos que retirar o não. Isso que é negar. Então, é mais claro nós dizemos assim, negar uma proposição simples é transformar o seu valor lógico. Em alguns casos, nós vamos ter que acrescentar o não, em outros casos, nós temos que retirar o não. Dê uma olhada. Se você tem dúvida nisso ainda, olha a primeira aula que nós tivemos sobre negação de uma proposição. Deixamos bem claro essa questão. Bom, depois que eu neguei a primeira, neguei a segunda, nós vamos trocar a disjunção ou pela conjunção e. Então, onde era ou, agora eu vou usar a conjunção e. Simbolicamente, como que nós representamos isso? Tá? Simbolicamente, nós temos aqui a negação de ou P ou Q. Lembrando que esse Vzinho com a barrinha embaixo é o símbolo que representa o conectivo ou. Então, ou P ou Q. Então, eu nego a primeira, troco a disjunção pela conjunção, troquei a disjunção pela conjunção, o chapeuzinho E, e nego a segunda. Ok? Em ambos os conectivos, aliás, sempre que nós formos fazer a negação de uma proposição composta, com exceção do conectivo E, todos os outros conectivos, o conectivo ou, o conectivo se então, o conectivo ou, a bicondicional se e somente se, todas elas, sempre, galera, sempre nós trocaremos pela conjunção e. Sempre trocaremos pela conjunção e, com exceção do próprio e, que quando for e, aí a gente troca pelo ou, ok? Mas a conjunção e ela é alvo de troca de todos os demais conectivos. Então, feito isso, tá? Vamos para a segunda forma de nós negarmos uma disjunção exclusiva. A segunda forma seria o seguinte. Agora, ao invés de negar, nós vamos confirmar a primeira,
Vamos confirmar a segunda. Volto a frisar novamente. Confirmar quer dizer manter o mesmo valor lógico. Se ela for uma proposição afirmativa, ela continua afirmativa. Se ela for uma proposição negativa, ela continua negativa. Tá? Não altera o valor lógico. Confirma a primeira, confirma a segunda. Depois, troco a disjunção pela conjunção. Aí o terceiro passo é igual. Troco a disjunção pela conjunção. Simbolicamente, nós podemos representar a negação de ou P ou Q, ok? Vai ser confirma a primeira, confirma a segunda e troco a disjunção pela conjunção. Beleza? Então, um resuminho rápido aí. Nós temos duas formas de negar uma disjunção exclusiva. Ou eu nego as duas proposições simples, nego uma e nego a outra, e troco pela conjunção E. Ou eu confirmo a primeira e confirmo a segunda e troco também pela conjunção E. Então, são duas opções. Ou nega as duas, ou confirma as duas. Ok? Sempre assim. Não pode ser uma ou outra. Ou nega as duas, ou confirma as duas. E em ambos os casos, a gente troca para a conjunção E. Beleza? Bom, vamos lá para o primeiro exemplo. Exemplo 4 aqui. Qual a negação da proposição? Ou Paulo é feio, ou Márcio é físico. Então, estamos diante de uma proposição composta, ligada pelo conectivo ou, e está pedindo para nós fazermos a negação. O primeiro passo, divido a proposição composta em duas proposições simples. Paulo é feio, Márcio é físico. Identifiquei as duas proposições simples. Agora, tenho duas formas de resolver. Vou resolver pela primeira forma. O que diz a primeira forma? Nego a primeira parte. Vou negar. Paulo é feio? Não, Paulo não é feio. Fiz a negação da primeira. Agora, Márcio é físico. Vou negar a segunda parte. Negar a segunda parte. Márcio não é físico. Então, nós temos que Paulo não é feio, que é a negação da primeira. Alterei o valor lógico dela. Neguei a segunda, também alterei o valor lógico dela. Márcio não é físico. Terceiro passo. Troca-se a disjunção exclusiva ou pela conjunção E. E o resultado vai ser o seguinte. Tá? Paulo não é feio, que é a negação da primeira. E, olha aqui o E, troquei a disjunção pela conjunção. E neguei a segunda. Márcio não é físico. Beleza? Então, fica assim a nossa proposição composta, que representa a negação da primeira proposição dada aqui. Vou manter o mesmo exemplo, não vou mudar o exemplo, vou continuar com o mesmo exemplo, só que agora nós vamos optar por resolver da segunda forma. Tá? O que era a segunda forma? Nós confirmávamos a primeira, confirmávamos a segunda, ou seja, mantínhamos o valor lógico das duas, não alterávamos o valor lógico e trocávamos a disjunção pela conjunção. Então, está aqui as duas proposições simples, Paulo é feio, Márcio é físico. De acordo com a segunda opção de negar uma disjunção, nós temos, mantenha a primeira parte. Paulo é feio, continua sendo feio, Paulo. Está aqui, Paulo é feio. Não mudamos a feiura do Paulo, continua sendo feio. Depois, Márcio é físico. Mantemos também a segunda. Mantive a primeira, mantenho a segunda. Márcio continua sendo físico. Depois que a gente fez isso, vamos trocar a disjunção exclusiva pela conjunção E. Fizemos aqui a troca. E ao fazermos a troca, a nossa nova proposição, que é a negação da primeira, vai ser Paulo é feio, confirmando a primeira, troquei a disjunção ou por E, Márcio é físico, também confirmei a segunda. Confirmei a primeira e confirmei a segunda. Beleza? Então, essa é a resposta. Professor, mas e aí, faço por qual? Por qual você quiser. Qualquer uma das duas está certa. Professor, mas e lá no teste, como que vai estar? O teste pode aparecer assim. Pode aparecer a primeira forma que nós resolvemos, pode estar lá como alternativa de resposta, como pode estar a segunda forma que nós resolvemos como alternativa de resposta. Muito raramente pode aparecer as duas formas juntos, não é muito comum. Geralmente aparece uma ou outra, ok? Beleza? Exemplo 5. Qual a negação da proposição? Ou Maria é advogada,
ou 10 menos 3 é igual a 5. Então, nós temos aqui uma proposição composta, ligada pelo conectivo ou, na qual nós temos também uma sentença matemática. Ó, a sentença matemática aparecendo novamente. Então, vamos lá. Dividindo em duas proposições simples. Maria é advogada, eu vou chamar de P. 10 menos 3 igual a 5, eu vou chamar de Q. Tem as duas proposições aqui. Agora, vamos resolver pela primeira forma. A primeira forma diz assim. Nega-se a primeira parte. Então, eu tenho que negar a primeira. Maria é advogada. Vou negar. Como que fica a negação de Maria é advogada? Maria não é advogada. Então, Maria não é advogada. Está aqui. Como que eu nego a segunda parte? 10 menos 3 igual a 5. Negar, observe que é uma sentença matemática. E qual que é o símbolo matemático presente? É isso que eu tenho que observar numa sentença matemática. Para negar uma sentença matemática, nós não mudamos os valores numéricos. Os números permanecem do jeito que estão. Se é soma, continua soma. Se é multiplicação, continua a multiplicação. A única coisa que nós iremos alterar numa sentença matemática é o símbolo. Porque ou eu vou ter um símbolo de igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. São somente os símbolos que nós alteramos na sentença matemática, para que a gente possa fazer a sua negação. Então, como aqui trata-se de um símbolo de igualdade, a gente sabe lá naquela tabelinha que eu passei para vocês, que o símbolo de igualdade, a sua negação é a diferença. Então, nega-se a segunda parte. 10 menos 3, diferente de 5. Era igual, passa a ser diferente. Bom, neguei a primeira, neguei a segunda, agora eu troco a disjunção pela conjunção. E ao fazer essa troca, a nossa frase fica, a nossa proposição composta vai ser Maria não é advogada, que é a negação da primeira, e, que é a troca do ou pelo e, 10 menos 3 diferente de 5, que é a negação da segunda proposição. Então, essa seria a resposta. Ah, professor, e se eu fizer de outro jeito, como que vai ficar? Fica da seguinte forma. Agora, escolhendo a segunda forma de resolução. Nós temos ou Maria é advogada ou 10 menos 3 igual a 5. Novamente, proposição P, Maria é advogada, Q, 10 menos 3 igual a 5. Pela segunda forma, a regra diz, mantém a primeira parte, ou seja, não altera o valor lógico. Maria é advogada, continua sendo Maria é advogada. Está aqui. Não alteramos o valor lógico. Depois, mantemos também a segunda parte. 10 menos 3 igual a 5, continua 10 menos 3 igual a 5. Também não alteramos o valor lógico da segunda. Depois, trocamos o ou por e, ou seja, disjunção exclusiva pela conjunção. E aí o resultado vai ser Maria é advogada, mantendo a primeira, e 10 menos 3 igual a 5, mantendo a segunda, e trocamos a disjunção pela conjunção e. Então, tanto faz você optar pela primeira como pela segunda forma, está correto aí. Beleza? Bom, vamos agora falar de um outro conectivo. Agora nós vamos falar do conectivo C e somente C, também conhecido por bicondicional. A bicondicional, assim como a disjunção exclusiva, também tem duas formas de ser negada. Então, nós temos duas opções de escolha. Podemos negar de um jeito ou de outro jeito. Fica a critério, você pode escolher qualquer uma delas. Vamos ver os dois casos. Tá? Então, dado uma proposição composta por duas proposições simples, P, C e somente se Q, para negar essa proposição, procedemos da seguinte forma. Primeira forma de negar, três passos. Primeiro passo. Mantém-se a primeira parte. Não mudo o valor lógico da primeira proposição. Depois, nego a segunda parte, ou seja, mudo o valor lógico da segunda proposição. Altero o valor lógico da segunda. Depois, troca-se a bicondicional pela conjunção e. Lembra que eu falei? Então, todos os conectivos eles são trocados pelo conectivo e, com exceção do próprio e. Então, é simples memorizar a negação, porque a troca ela é feita sempre para a conjunção e. Então, não tem nenhum caso em que uma condicional ou uma bicondicional vai ser trocada por um outro conectivo que não seja o e. Isso já é um fator que
na medida que você compreende isso, quando você olhar as alternativas de respostas, você já vai buscar somente aquelas que têm o conectivo E. Se não tiver o conectivo E, não vai ser a resposta correta. Isso já é um fator assim que auxilia e agiliza na hora de você encontrar a resposta correta. Com exceção, repetindo, com exceção do conectivo E, todos os demais conectivos, ao trocarmos, a gente troca sempre pelo conectivo E. Beleza? Bom, então essa aqui é a primeira forma. Qual seria a representação simbólica disso daqui? Então nós temos negação de se P, então Q. Como que fica? Conserva a primeira, está aqui o P. Troco a bicondicional C e somente C pela conjunção E e nego a segunda, não Q. Ok? A segunda forma de nós resolvermos isso seria, agora eu vou negar a primeira. Antes eu confirmava, agora eu nego a primeira, ou seja, troco o valor lógico da primeira, confirmo a segunda, mantenho a segunda, confirma ela, mantém o mesmo valor lógico e troca a bicondicional pela conjunção E. Ok? Simbolicamente, negação de P, C e somente se Q, vai ficar negação de P, negação da primeira, troquei a bicondicional pela conjunção E e conservei a segunda. Ok? Simbolicamente fica assim. Vamos ver agora exemplo de como nós fazemos essa negação. Qual a negação da proposição? Carlos foi à escola, se e somente se José foi trabalhar. Então vejam bem, estamos diante de uma proposição composta, na qual aparece o conectivo se e somente se. O primeiro passo, dividir essa proposição composta em duas proposições simples. Então eu vou chamar de P a primeira proposição, Carlos foi à escola. Vou chamar de Q a segunda proposição, José foi trabalhar. Então Carlos foi à escola, José foi trabalhar. De acordo com os passos que nós temos que tomar para fazer essa negação, temos o seguinte. Primeiro passo, mantém-se a primeira parte. Portanto, Carlos foi à escola, não altero. Continua, Carlos foi à escola. Depois, nego a segunda parte. Eu tenho que negar essa segunda parte. Quem é a segunda parte? José foi trabalhar. Então, vamos negar a segunda parte. Como que eu nego isso? José não foi trabalhar. Essa é a negação da segunda. Então, mantive a primeira, não alterei o valor lógico dela, neguei a segunda. Terceiro passo, troca-se a bicondicional por E, ou seja, onde estava o C e somente C, agora eu tenho que colocar a conjunção E. Então, nosso resultado ficará assim. Carlos foi à escola. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lac Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, este curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lac.